Nas profundezas da noite, quando as nações se agitam em fúria e o trovão da guerra ecoa pelos vales, há um refúgio. Um lugar onde a espada se quebra, onde o arco é desfeito e os corações dos arrogantes se calam em um sono eterno. Não é a força dos exércitos, nem a astúcia dos generais, mas o poder daquele que se levanta do seu trono para julgar e para salvar. Prepare-se para testemunhar a majestade terrível do Deus de Jacó, daquele que habita em Sião e cuja fúria devora os soberbos. O tremor da terra não é nada comparado ao tremor de seu julgamento. Em tempos imemoriais, quando a sombra da ameaça pairava sobre o povo escolhido, uma verdade inabalável ressoava nos corações fiéis. Deus é conhecido. Seu nome grandioso e temível não era um segredo sussurrado, mas um brado de vitória que ecoava pelas terras de Judá e pelas colinas de Israel. Em Salém, sua tenda estava armada. Em Sião, sua morada foi estabelecida. Aquele que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, revelava-se não apenas como o Criador dos céus e da terra, mas como o guerreiro supremo, o protetor inabalável de sua herança. Imagine a cena: exércitos incontáveis, como enxames de gafanhotos cobrindo o horizonte, o clangor das armas, o grito de guerra dos invasores, a arrogância de príncipes que zombavam do invisível. Eles se aproximavam, confiantes em suas lanças e escudos, na força de seus cavalos e carros. Mas em meio a essa presunção terrena, o Salmo 76 nos revela uma intervenção divina de proporções épicas. Nos versículos 3 e 4, a voz profética ecoa. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e as armas de guerra. Mais glorioso e mais majestoso és tu do que os montes de presa. Não foi a perícia de um arqueiro israelita, nem a resistência de um escudo humano. Foi a mão de Deus que, com um único gesto, despedaçou o poderio inimigo. Essa quebra não foi meramente física, foi uma humilhação cósmica. Aqueles que vieram para saquear, para caçar e destruir, tornaram-se a própria caça. A glória e a majestade de Deus superam em muito qualquer poder terreno, qualquer montanha que pareça inexpugnável. Ele é a rocha eterna, e diante dele os mais altivos impérios se desintegram como areia ao vento. O Salmo continua descrevendo a inevitabilidade do julgamento divino. Os ousados de coração, os que confiavam em sua própria força e desprezavam o Altíssimo, foram despojados. Suas posses, sua glória, sua própria vida foram retiradas. Eles adormeceram o seu sono, um sono eterno de derrota e ignomínia. Ninguém, nem mesmo os mais valentes homens de força, conseguiu mover uma mão para se defender. O cavalo e o carro, símbolos de poder e velocidade na guerra antiga, jaziam inertes, paralisados pela mão de Deus. O terror de sua presença era tal que o fôlego lhes faltou. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos caíram em profundo sono. Uma palavra, um olhar de Deus, e a mais poderosa das máquinas de guerra se torna pó. Quem poderia resistir a ti, ó Deus? Essa é a pergunta retórica que o salmista nos impõe. Tua ira, quando se manifesta, é como um fogo consumidor. Do céu proferes o juízo, e a terra, em seu temor, silencia. Esse silêncio não é de paz, mas de pavor. É o silêncio que precede a tempestade, o calar do mundo diante da voz do Criador e Juiz. E por que Deus se levanta? Para salvar todos os mansos da terra. Aqui, a justiça divina se revela em sua plenitude. Não é um julgamento cego, mas um julgamento com propósito. Proteger os humildes, os oprimidos, aqueles que não têm voz nem força própria. Os reis da terra podem exercer tirania, mas o Rei do Universo se levanta para defender os desamparados. Ele se levanta para estabelecer a retidão, para corrigir o que foi distorcido e para desmascarar a hipocrisia dos poderosos.
E há uma verdade ainda mais profunda e paradoxal revelada neste salmo. Pois a cólera do homem redundará em teu louvor. O restante da cólera tu o restringirás. Salmo 76, 10. Pense nisto. A própria fúria, a maldade, a oposição dos inimigos de Deus, de alguma forma, serão usadas para a sua glória. A intenção humana de destruir e blasfemar, no final das contas, serve para magnificar o poder e a soberania divina. E a parte dessa fúria que não serve a esse propósito, Deus a conterá, a limitará, impedindo que ela cause mais dano do que ele permite. Isso é uma demonstração sublime da soberania absoluta de Deus, que pode torcer o mal para seus próprios fins e restringir o que quer que não esteja em seu plano. É um mistério que nos humilha e nos faz tremer diante de sua incompreensível sabedoria. Diante de tal poder e majestade, qual deve ser a resposta do homem? O Salmo não nos deixa sem resposta. Fazei votos e cumpri-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão ao redor daquele que deve ser temido. É um convite à reverência, à adoração sincera e ao cumprimento das promessas feitas ao Altíssimo. Não é um Deus que pode ser ignorado ou zombado. Ele é o temível, aquele que inspira temor reverente, não por crueldade, mas por sua infinita santidade e poder justo. Ele é aquele que ceifará o espírito dos príncipes, é temível para os reis da terra. Isso não significa um ceifar físico no sentido literal, mas sim a capacidade de quebrar o orgulho, de humilhar a arrogância e de destruir a pretensão dos governantes e poderosos. Os tronos terrenos tremem diante do trono celestial. Aqueles que se consideram intocáveis são lembrados de sua mortalidade e de sua submissão final ao soberano do universo. Este é um lembrete contundente de que, por mais alto que um homem suba em poder e influência, há um Deus acima de tudo, cujos desígnios são inquebráveis. O Salmo 76 é, portanto, um hino de triunfo e uma declaração de verdade. Ele nos lembra que em um mundo de caos e conflito existe uma ordem divina, que em meio à fraqueza humana há um poder inabalável, e que por mais escura que a noite pareça, a justiça de Deus se levantará como o amanhecer, dissipando as sombras e revelando a luz. A mensagem é clara: confie no Senhor, reverencie seu nome e saiba que sua mão está sobre a história, dirigindo cada evento para o seu glorioso propósito. Este salmo não é apenas um texto antigo, é uma profecia viva, um eco da verdade eterna que ainda ressoa hoje. Em um mundo onde os príncipes da modernidade ainda se levantam em sua própria força, o Deus de Jacó permanece o mesmo, pronto para quebrar os arcos e as espadas e para salvar os mansos da terra. Ele é o terror dos arrogantes e a esperança dos humildes. Você sente o peso de um mundo que se esqueceu daquele que reina? Você vê a arrogância se levantar e a justiça ser pisada? Há uma esperança. Há um caminho para encontrar refúgio na sombra do Altíssimo, para experimentar a paz que excede todo o entendimento. A verdade de que Deus é soberano e justo é a âncora que sua alma precisa. Clique no link na descrição ou acesse nosso site para aprofundar-se nesta verdade e descobrir como o poder do Deus de Jacó pode transformar sua vida hoje. Não deixe que a arrogância do mundo roube sua paz. Busque aquele que é temível, mas que também é salvação.